Oi, pessoal! Prazer enorme estar aqui hoje com vocês, participando desse curso incrível de cristais, ministrado pela nossa queridíssima Mônica Teixeira, do Dimensão Naual. E hoje eu tô aqui para falar, a convite dela, um pouquinho sobre uma ferramenta que vai auxiliar muito o trabalho de vocês com os cristais na detecção e no equilíbrio das energias dos chakras, que é o pêndulo. Para quem não me conhece, eu sou Samantha Calegari, do Espaço Merkabah. Eu trabalho com radiestesia há quase uma década e sou e serei uma eterna estudiosa desse assunto que desde o início, da primeira vez que eu tive contato, me encantou profundamente. E eu sinceramente espero que encante cada um de vocês pelo menos um pouquinho também. Hoje a gente vai abordar o assunto de uma maneira bem simplificada para que vocês possam ter acesso aos conceitos básicos, para que dessa maneira vocês possam dar continuidade ao curso de cristais, agregando mais uma ferramenta ao trabalho de vocês, tá bom? E não tem como a gente falar do pêndulo sem antes falar um pouquinho sobre a radiestesia e a radiônica. Então, bora lá, né? A radiestesia e a radiônica seguem o princípio de que tudo o que existe e tem forma, seja vivo ou não, vibra em uma frequência própria, produzindo assim os mais variados tipos de radiação. Então a cadeira vibra, a caneta vibra, o lustre vibra, a parede vibra, as plantinhas vibram, nossos corpos vibram. E o nosso corpo, por exemplo, ele é formado por átomos, por moléculas que vibram. E quando a gente está em perfeito equilíbrio, elas ressoam de uma forma harmônica. Mas quando a gente fica exposto a energias nocivas, essa exposição pode gerar uma série de desequilíbrios. E isso acontece com tudo, com os nossos corpos, com a nossa casa, com os nossos animais, tudo o que tem vida ou não. E o trabalho da radiestesia e da radiônica é recompor essa vibração natural, devolvendo a harmonia. E muitas pessoas confundem bastante esses dois termos, radiestesia e radiônica, acreditando muitas vezes que é a mesma coisa, mas não é, são coisas diferentes. A radiestesia é a investigação das radiações naturais, das energias, de tudo que existe e tem forma. E a radiônica é a ciência ou a arte capaz de trabalhar essas energias para equilibrá-las e harmonizá-las. E o radiestesista é aquele que desenvolve a sua interação com essas energias, a sua investigação e a sua captação. Então, assim, de uma forma bem simplificada mesmo, a radiestesia identifica as energias, a radiônica interfere nessas energias através do radiestesista e das ferramentas radiestésicas. Embora a radiestesia seja utilizada há mais de 4.000 anos, e existem registros históricos que comprovam isso, a palavra radiestesia foi criada em 1892 pelo abade Bouly e representa a união de dois termos. Radius, que vem do latim, significa radiação, e a estesis, de origem grega, que significa sensibilidade, indicando assim sensibilidade à radiação, ou seja, radiestesia. Até então, essa técnica era conhecida como rabidomancia, rabidus vara, mancia, adivinhação. E era tradicionalmente, frequentemente utilizada para identificação de fontes telúricas, de poços d'água, onde eles utilizavam uma forquilha, né, que é uma vara em forma de Y. E, para a época, era a principal ferramenta radiestésica. Na Segunda Guerra Mundial, a radiestesia ela foi muito utilizada para busca de minas terrestres, de minas enterradas, para localização de abrigos subterrâneos. Na pós-guerra, o abade Mermet descobriu que dava para fazer a prospecção da radiestesia à distância. E foi onde surgiu assim a teleradiestesia, o que a gente conhece hoje também como telepsicometria, que investiga paradeiro de pessoas, de objetos, de animais. E dentro da radiestesia também, a gente tem a geobiologia, que estuda as energias da Terra.
A radiestesia se desenvolveu principalmente nos séculos 18 e 19, entre o clero da Igreja Católica, e era usada para detectar pontos energéticos favoráveis para que eles pudessem construir os claustros, as igrejas, as catedrais, e os padres e os monges eram os principais rabdomantes. E é claro que esse fato, né, dos padres e dos monges serem os principais utilizadores, usuários da radiestesia, nos causa uma certa estranheza, porque durante a Idade Média, as práticas da radiestesia, da rabdomancia, como era conhecida na época, foram confundidas com práticas de magia negra. Então, é claro, foi condenada fortemente pela Inquisição. Aí, neste momento, surge a pergunta que não quer calar. Como, de fato, funciona a radiestesia? Por que que as ferramentas radiestésicas se movem? Por que que o pêndulo gira, né? Segundo os pesquisadores radiestésicos, entre eles Belizal, a percepção da radiestesia e da radiônica, ela se processa através das sensibilizações provocadas por microvibrações que percorrem o corpo do radiestesista. E essas microvibrações, aliadas às respostas do nosso inconsciente, ela provoca reações que então produzem a movimentação desses instrumentos radiestésicos. Então, a gente pode dizer que o radiestesista é uma espécie de antena parabólica que capta energia a um nível inconsciente, identifica esta energia e que os instrumentos radiestésicos eles fazem a ligação entre o consciente e o inconsciente do radiestesista, trazendo as respostas através da movimentação dessas ferramentas, que são provocadas, claro, né, pelo sistema nervoso do operador. Aí a gente explica o funcionamento e de como se movimenta o pêndulo. Então, eu vou fazer uma demonstração, por exemplo, tá? Se você perceber, olhar fixamente nos meus dedos, vai ver que eu não estou mexendo meus dedos. Eu não consigo ficar com o braço firme, porque eu não consigo ficar estátua, tá? Mas eu não estou fazendo uma movimentação ativa do pêndulo, percebe? Eu vou parar aqui agora, para que vocês vejam. Eu vou pensar, tá? Em algo que o pêndulo possa se mover para a direção horária. E o pêndulo se move. Só que agora eu quero que ele se mova na direção anti-horária. Mudei de ideia e quero direção horária. Tá vendo? Eu não tenho uma movimentação ativa e ainda assim o pêndulo responde ao meu comando. Beleza? Então, mais uma vez, de uma forma bem simplificada, a radiestesia é a capacidade que nós, seres humanos, seres energéticos, temos de acessar as informações de um universo não visível. E chame este universo não visível de como você quiser, consciente coletivo, intuição, enfim. Segundo a visão cabalista, 1% de toda essa manifestação de universo é visível. É o universo palpável, é aquilo que a gente acessa através dos nossos 5 sentidos. Todo o restante, ou seja, 99%, é o universo não palpável, não visível, o universo energético. Então, o pêndulo, na verdade, é apenas um amplificador da nossa consciência. E os instrumentos radiestésicos tornam visível o que a gente já sabe num nível mais profundo. Então, a principal ferramenta, na verdade, da radiestesia é o próprio radiestesista. Diariamente, nós estamos respondendo fisiologicamente, emocionalmente, intelectualmente, a todas as radiações que nos atingem. E isso se manifesta em doenças, desequilíbrios psíquicos, emocionais. E um dos grandes papéis da radiestesia e da radiônica é identificar e corrigir essas fontes de transmissão dessas energias ou as radiações nocivas existentes, seja na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, nos nossos corpos.
Então, com a radiestesia e a radiônica, nós podemos realizar limpeza e harmonização dos corpos físico, mental, emocional, energético, espiritual, realizar limpeza e harmonização dos chakras, que é o que vocês vão aprender hoje no curso com a Mônica, despertar processos de cura, transmutar padrões, bloqueios, traumas, proporcionando assim bem-estar e equilíbrio para pessoas, situações, locais. E um trabalho de radiestesia, essas radiações energéticas, essas energias, elas geralmente são manipuladas com a ajuda de outras ferramentas, de algumas ferramentas, né? Como os gráficos radiestésicos, as réguas, ferramentas como o Dual Road, Aurameter, Biotensor, a mesa radiônica, que é uma tábua que concentra várias ferramentas, e o próprio pêndulo. O pêndulo é o principal instrumento de detecção de energias, e com ele a gente pode realizar medições, investigações, e daí com o auxílio de outros instrumentos radiônicos, realizar limpezas, harmonizações e fazer um trabalho radiestésico completo, ok? Existem vários tipos de pêndulos, uma grande variedade de pêndulo fabricado em diferentes materiais. Os mais utilizados, né, os prediletos, são o pêndulo de madeira, que é o pêndulo egípcio, também conhecido como pêndulo Tote. O pêndulo cônico de cristal, que eu tenho aqui, ó, que pode ser feito em diversos tipos de pedra. Esse aqui é hematita. O pêndulo de metal, que eu já mostrei para vocês. Esse aqui é o pêndulo agulha e, sinceramente, é o meu predileto. Todos possuem basicamente a mesma função. E o uso de qual pêndulo, né, que pêndulo eu vou usar, vai de acordo com o gosto e adaptação do radiestesista. Dentre os pêndulos emissores, que são esses que eu mostrei, né? O pêndulo de madeira, o pêndulo cônico, o pêndulo de metal, agulha. Mas a gente tem que ter em mente que nem todos os pêndulos possuem essa função de emissão, porque existem pêndulos com funções específicas. Por exemplo, a gente tem o pêndulo testemunho, o pêndulo em formato de pilha cósmica, o pêndulo universal, entre outros. E cada um tem sua função e sua aplicação. E para utilizar, claro, é necessário ter conhecimento prévio, ok? A grande dúvida é se todos os pêndulos têm a mesma potência. Então, um pêndulo de madeira vai ter a mesma potência do que um pêndulo de cristal, o pêndulo de cristal vai ter a mesma potência que um pêndulo de metal? Não. Segundo Belizal, inclusive, né, ele fez uma comparação entre a potência do pêndulo egípcio, que é o pêndulo de madeira, em relação ao pêndulo universal. E ele conclui na sua pesquisa que o pêndulo universal possui maior potência, em partes devido à sua massa, né? Porque ele é um pêndulo maior, mais pesado. Então, diversos fatores podem influenciar na potência de um pêndulo. Da mesma maneira que existem pêndulos em diversos materiais, os mais variados materiais, também existe pêndulos dos mais variados valores, né? Então, o pêndulo de cristal ou de pedra, né? Ele custa em média uns R$30. Depende do lugar que você comprar, consegue pagar um pouco mais baratinho. Esse agulha, ele custa entre R$60 a R$70. Ele costuma ser bem mais caro que o de cristal. Mas também tem pêndulos que são bem mais caros do que o da agulha, né? O pêndulo de madeira ele é mais caro. Tem pêndulos que chegam a custar R$2.000, R$1.000, porque esses pêndulos possuem funções bem específicas. E agora a gente vai para a parte prática. Todo mundo munido de seus pêndulos? Peguem seus pêndulos e bora lá! O uso do pêndulo, ele é bastante simples, mas ainda assim ele requer uma certa habilidade e um pouco de treino, tá? Em primeiro lugar, o pêndulo ele deve ser manuseado pela sua mão ativa. Então, canhotos, mão esquerda, destros, mão direita, tá? A corrente do pêndulo, geralmente, ela é maior do que a gente precisa. Ela é mais longa do que o necessário. Então, para a gente determinar o tamanho correto da corrente, a gente vai fazer um exercício.
Com o pêndulo de ponta cabeça, você abre a sua mão ativa, coloca a pontinha da corrente na sua palma da mão e fecha os seus dedos para segurar a corrente. Ou o seu dedo indicador e o polegar. Tem gente que usa o dedo médio e o polegar. Eu, particularmente, acho mais fácil trabalhar com o indicador e o polegar. Virei o pêndulo, abro a minha mão, outra mão, né? Mão oposta, e posiciono o pêndulo. Aqui, nesse caso, ele já começou a girar. Mas, em alguns momentos, pode ser que com vocês, ele não tenha um movimento inicial. Então, o que você vai fazendo? Vai puxando a correntinha até o movimento iniciar. Vai puxando ou vai soltando. Ó, viu que eu puxei, ele parou. Aí eu tô soltando a correntinha e ele iniciou o movimento. Então, ele está me dizendo que este, onde eu estava segurando, é o ponto em que eu sempre terei que segurar para que ele funcione. Então, este é o tamanho da corrente que eu preciso. Então, o que eu faço? Eu faço uma marquinha nesse ponto da corrente. Aqui eu vou dar um nozinho, mas eu posso pintar com esmalte, eu posso... Peraí, dar um nozinho, ó, fiz um nozinho mais fácil, ok? Bora lá. Segundo passo, a programação do pêndulo. Na verdade, a programação do pêndulo é mais para o radiestesista do que para o próprio instrumento, tá ok? É uma maneira da gente gravar o movimento para que durante a manipulação do pêndulo, a informação transmitida através do movimento seja a mesma captada por nós radiestesistas, certo? Então, a gente vai fazer um outro exercício. Vai pegar uma folha em branco, ok? De um lado, você vai escrever sim, e de outro, você vai escrever não. Sim e não. Beleza? E então, eu vou posicionar o meu pêndulo sobre este papel em branco, de um lado escrito sim, de outro escrito não. Com uma movimentação ativa do pêndulo, eu determino que toda movimentação em sentido horário sejam respostas positivas. Da mesma maneira, eu vou posicionar o meu pêndulo sobre a palavra não e vou determinar que todo movimento em sentido anti-horário são respostas negativas, ok? Lembra que a gente tem que fazer um movimento ativo, tá? Eu tenho que forçar o pêndulo a girar para a direita e eu tenho que forçar o pêndulo girar para a esquerda durante essa movimentação. Então, lembra que tem que ter, durante a programação, uma movimentação ativa. Você tem que forçar o pêndulo girar, ok? Tanto para a direita quanto para a esquerda. Esses movimentos, eles podem ser alterados, ou seja, o sim para a esquerda ou não para a direita? Podem. Isso varia de acordo com a convenção do radiestesista, tá? Nem todas as pessoas possuem a mesma polaridade, isso é, existem pessoas destras, pessoas canhotas, e partindo desse princípio, o ideal é que a gente dê liberdade para o nosso inconsciente trabalhar com os movimentos de sim ou não da melhor maneira que a gente achar conveniente, que a gente se sentir mais à vontade, tá certo? E agora, como que a gente vai utilizar o pêndulo? Há quem defenda que o uso do pêndulo requer alguns cuidados minuciosos, né? Entre eles que o radiestesista tem que estar posicionado para o norte magnético, para que haja uma potencialização energética. Eu não sou tão preciosista assim quanto à manipulação do pêndulo. Eu uso esse preciosismo todo, esse posicionamento para o norte magnético, quando eu vou trabalhar com
gráficos. Aí sim faz toda a diferença, tá? Mas isso é uma experiência minha, funciona para mim. Pode ser que vocês acreditem ou o pêndulo funcione melhor quando vocês estiverem virados para o norte magnético. Então, para identificar, utilizem uma bússola, façam seus testes, vejam qual que é a melhor maneira de pendular, como pendular, tá bom? Uma coisa que eu levo bem a sério é que quando eu estou utilizando o pêndulo, eu evito ter próximo de mim aparelhos eletromagnéticos, né? Que aí eles podem sim interferir no processo de utilização do pêndulo. Outra coisa que eu não faço é cruzar as pernas, por exemplo, embaixo da mesa. Eu tô sentada, eu tô aqui sentada, eu tô pendulando, eu tô com os pés no chão, pernas descruzadas. Isso para mim funciona. Isso favorece o fluxo de energia. É primordial também que o radiestesista esteja num bom dia, esteja num ambiente seguro, confortável e que ele não apoie os braços. Então, assim, eu não posso, aqui não dá para vocês verem aqui, eu vou baixar um pouquinho a câmera, apoiar o braço na mesa. O ideal de quando eu uso o pêndulo, o que que é? Manter o meu braço nem apoiado na mesa e nem apoiado no meu corpo, distante do meu corpo, para que ele tenha uma livre movimentação, certo? Outra coisa, não dormiu direito, tá cansado, tá doente, deixa a prática da radiestesia para um outro dia. O radiestesista, ele tem que estar numa boa condição para trabalhar, né? De saúde, de disposição, de preferência livre de medicamentos, psicotrópicos ou bebidas alcoólicas. Durante a operação, as perguntas devem ser objetivas, para que as respostas sejam claras. E durante a operação, o ideal é que o radiestesista limpe a sua mente, né? E seja sincero quanto à manipulação do pêndulo. Porque sim, a gente consegue manipular o pêndulo, tá? Direita. Não estou mexendo, tá, gente? Eu vou ficar bem aqui assim, ó. Direita. E esquerda agora. Anti-horário. Anti-horário. Agora eu quero que gire em sentido horário. Então, sim, é possível manipular o pêndulo. Então, o ideal, o primordial, na verdade, é que o radiestesista seja bem sincero com relação a isso, né? Não tente manipular as respostas. Limpe a sua mente e deixe com que seu inconsciente trabalhe trazendo as respostas através do pêndulo, ok? No uso ativo do pêndulo, ele deve ser movimentado no movimento pré-estabelecido pelo radiestesista. Então, por exemplo, vocês vão aprender a fazer o equilíbrio dos chakras. Então, você radiestesista, estabelece que o movimento horário vai equilibrar os chakras, por exemplo. Que o movimento anti-horário vai limpar os chakras. Tudo vai acontecer de acordo com a sua determinação, com a sua intenção. Então, quando você for utilizar ativamente o pêndulo, o carregue de suas intenções, tá ok? Movimento ativo e intenção. Força, né? Esse é o jeito correto de trabalhar de forma ativa com o pêndulo. Para limpar o pêndulo, você pode estabelecer a sua maneira de fazer isso. Você pode incensar, você pode passar na vela, você pode deixar na terra, você pode deixar no tempo, enfim. Quem vai determinar isso é você. Eu, particularmente, deixo em cima de uma drusa. Outros radiestesistas batem o pêndulo, né, em uma superfície de madeira para descarregar.
Então, a forma como limpar o pêndulo, quem vai determinar é você. É claro que a gente precisa ter um pouco de bom senso, né? Eu não vou deixar o meu pêndulo de metal mergulhado na água com sal, tá certo? Qualquer coisa pode ser um pêndulo? Teoricamente sim, mas o ideal é que não seja. Eu posso pegar minha correntinha e transformar num pêndulo? Posso, já fiz isso. Vai funcionar? Possivelmente vai, né? Mas um radiestesista, ele tem que prezar por suas ferramentas. E pêndulo é pêndulo, corrente é corrente. Então, como o tarô, por exemplo, eu posso pegar 78 pedaços de papel, identificar cada um como um arcano e jogar? Posso. Vai funcionar? É possível que sim. Mas o tarô não são só 78 cartas, né? O tarô é muito além disso, é muito mais do que isso. Beleza? O mais importante para um radiestesista é que ele tenha afinidade com o instrumento de trabalho dele, né? Que ele se relacione com o seu pêndulo. Então, dessa maneira, certamente o pêndulo se tornará uma ferramenta capaz de transmitir de maneira correta e assertiva todas as respostas para as questões, e o pêndulo vai se tornar um excelente amplificador da sua consciência, tá? Então, quando for escolher o pêndulo, pega no pêndulo, testa o pêndulo, olha para o pêndulo, sente o pêndulo, tá certo? É primordial que você sinta afinidade, você goste, você se relacione com o seu material de trabalho, tá certo? Bom, é isso aí, pessoal. Nesse conteúdo, embora resumido, a gente conseguiu abordar os principais pontos da radiestesia, da radiônica, do pêndulo, e é uma pequena introdução a um assunto que demanda bastante estudo e dedicação, né? Eu acho que já ficou um pouco claro isso para vocês. E que um assunto que será alvo de um curso que está no forno há mais de 2 anos e que eu prometo em 2020 chegará com força total. Então eu acho que a gente vai ter que pendular para o curso acontecer. O curso acontece, o curso sai. Eu espero de alguma maneira ter ajudado vocês, contribuído de alguma forma para o estudo, e que agora vocês possam operar seus pêndulos e dar continuidade no curso de cristais, alinhando chakras, equilibrando os pontos de energia, né? De uma maneira eficaz, eficiente. Então, meus sinceros agradecimentos a você, Mônica, ao Espaço Naual, ao Dimensão Naual, aos seus alunos, por abrirem essa porta virtual para mim e para o Espaço Merkabah. Um grande beijo, boa aula para vocês e até a próxima!